Boa tarde a todos e a todas, buenas tardes. Sei que tem os colegas aí do Mais Médicos de fora e hoje eu trago para conversar um tema que é muito importante, né, gente? Que é a dengue, epidemiologia, diagnóstico diferencial e manejo clínico. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Marise Fonseca. Eu sou infectologista, sou professora associada do Departamento de Clínica Médica da UFMG, sou teleconsultora e coordeno o ambulatório de viajantes do HC-UFMG. Então, eu gostaria de conduzir essa nossa conversa apresentando um caso clínico e como a gente faz para ir desenvolvendo o raciocínio clínico diante de algumas situações. Bom, nada mais propício do que retomar essa conversa ou continuar essa conversa que é dengue nesse momento, né, gente? Então, estamos aqui na cidade de Belo Horizonte ou qualquer cidade do estado de Minas ou mesmo do país, num tempo de chuva. Nós trabalhamos no OBS e o que nós vamos receber? Então, nós temos uma paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, negra, solteira, estudante universitária, que vem com um quadro agudo. Uma febre iniciada há 5 dias, com temperatura que chega até 39 graus centígrados, numa frequência de 2 a 3 vezes ao dia e que melhora com analgésico comum. Além da febre, ela vem com uma cefaleia frontal e retroorbitária, náuseas, uma dor muscular intensa, dor articular, especialmente em mãos e pés, de leve intensidade. Então, nesse 5º dia, ela acordou com manchas vermelhas pelo corpo, muito pruriginosas, e isso a levou ao centro de saúde onde nós trabalhamos. E essa paciente, ela nega comorbidades ou uso de medicações regularmente. Bom, então nós vamos aproveitar esse cenário, né? Nós estamos num período onde a chuva está iniciando, nós estamos na cidade de Belo Horizonte e aqui nós podemos ver, né, o que acontece nesse período. BH está entre os municípios com maior taxa de incidência de casos de dengue. E olha só, se a gente olha para esse gráfico, gente, a distribuição de dengue, nós estamos bem aqui, né, final do ano, onde a gente começa a perceber um aumento de casos. E quando a gente olha para esse gráfico como um todo, o que nós vamos encontrar? Uma característica de distribuição da dengue sazonal. Vejam bem, essa aqui é essa curva onde que nós estamos apontando aqui, azul clara, é a curva de 2016, com a notificação dos casos de dengue, e prestem bem atenção o período, né? Nós temos praticamente esses casos distribuídos num período chuvoso, né? Característica do nosso verão. Bom, aqui só para a gente mostrar que é assim também no país como um todo. A curva que a gente tem, olha aqui, 2016, né? Mostra essa sazonalidade de distribuição. Um período bastante concentrado aqui, né? No período das chuvas. E no final do ano, que é o momento que a gente está agora, e começando o aumento de casos. A gente pode prestar atenção também que em 2016 o número de casos ele foi anterior aos outros anos, né? Nós temos aqui as curvas de 2014 e 2015. Então nós vemos um adiantamento de notificação provavelmente relacionado aí a um período de chuvas mais precoces. Bom, então vamos continuar. Olha aqui, só para mostrar, gente, esses aqui são os dados do Brasil, né? Obtidos através do SINAM, né? Isso é muito importante, a notificação de casos nos traz informação muito importante. E quando a gente olha em termos de incidência em 2016, nós temos o campeão de incidência, o Centro-Oeste, região Centro-Oeste, e em segundo lugar, nosso estado, Minas Gerais. E quando a gente olha para a incidência entre os estados da região Sudeste, nós temos aqui Minas Gerais com um número bem importante de casos. Nós sabemos que a gente tem 4 tipos de dengue circulando, né? Em 2016, a maior
o maior número de casos é de dengue 1, seguido pelo dengue 2 e a seguir o dengue 4. Bom, então nós vimos, né? Nós começamos aí pelo período do ano, a chuva, mostrando a situação epidemiológica da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E aí a gente vai continuar com o nosso raciocínio clínico. Nós vimos que nós temos, é importante, né, a distribuição de casos de dengue. E aí, quando é que a gente suspeita de dengue? Nós temos alguns critérios, né? Então, é um quadro agudo que inicia como uma febre que dura aí até 7 dias, em geral uma febre alta. Ela é um dos primeiros sintomas a aparecer, seguido de pelo menos 2 dos sintomas abaixo, né? Que é cefaleia, a dor atrás dos olhos, a dor muscular, a dor articular, prostração, o exantema e náuseas e vômitos. Lembrando que o período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias. Vamos então pegar a nossa paciente, vamos ver se ela preenche a nossa suspeita clínica de dengue. Então, nós vimos lá a febre, né, uma febre aguda, iniciada há 5 dias, seguida de cefaleia frontal, dor retroorbitária, já temos 2 sintomas aí, então já fechamos esse critério. Além disso, temos mialgia, dor articular, né? Então, fechamos a nossa suspeita de dengue, considerando o contexto, período do ano, chuva e os critérios clínicos. Bom, porém, esses sintomas são inespecíficos. Se a gente pensa, qualquer doença infecciosa pode cursar com esses sintomas, né? Como febre, mal-estar, dor articular, dor muscular. Então, nós vamos guardar a dengue aqui, né? Estamos lá na nossa hipótese diagnóstica, pensando aí, vou repetir bastante isso, porque nós temos que estar atentos para a nossa situação atual. Então, estamos lá com dengue guardadinho como hipótese diagnóstica. Bom, e aí, voltando a esse período que a gente tem, né, de chuva, a chuva traz enchente, traz acúmulo de lixo, traz possibilidade de reservatórios de água, portanto, atraindo animais, atraindo vetores. Então, nós temos que pensar basicamente aí, né, além da dengue que nós guardamos lá como hipótese diagnóstica, as doenças transmitidas por água e alimento, né, nas situações de enchente. E nós vimos aí que o contato com água de enchente, quando a gente pensa que temos vários locais do país com saneamento inapropriado, então nós vamos lembrar aqui da leptospirose, nós vamos falar uma série de diagnósticos diferenciais. E voltamos aqui às doenças transmitidas por vetor, e a gente não pode esquecer dos outros arbovírus que são também veiculados pelo mesmo vetor da dengue. Nós vamos chegar lá. Então, estamos lá nos diagnósticos diferenciais, né, gente? Uma coisa que é muito importante, que é durante a nossa anamnese, durante a recepção do paciente, nós estamos ouvindo as queixas, né, da paciente, e nós temos que recolher mais dados para refinar as nossas hipóteses diagnósticas. Então, uma coisa muito importante é saber se essa pessoa viajou, o que ela fez de lazer, ela foi para alguma área endêmica de malária, ela foi para a região onde temos lagos, lagoas, exposição a esquistossomose, né? Especialmente, essa é muito importante aqui no estado de Minas Gerais, na Bahia. É muito importante investigar a situação vacinal, porque na maioria das vezes ninguém esquece que criança vacina, né, gente? Adulto também vacina, então nós temos que lembrar de saber se o adulto está vacinado, se ele está vacinado desde a infância, se ele continuou com as vacinas apropriadas para a idade. Então, considerando a história epidemiológica, né, nós vimos aí a cidade onde a gente está, que período é esse, está chovendo, se a pessoa viajou, se a pessoa se expôs a algum ambiente especial, se alimentou de alimentos de procedência duvidosa. Associando aos sintomas e sinais dos pacientes, nós vamos chegar às nossas hipóteses diagnósticas. Então, vamos lá. Então, olha só a possibilidade de hipótese que nós temos. Se a gente considera só o quadro febril, com dor muscular, dor articular,
E contato com água de chuva ou enchente, nós temos que pensar nas enteroviroses, nós podemos pensar na hepatite A, nós podemos pensar na leptospirose, muito importante nesse período do ano também. Aqui eu coloco malária, porque nós que estamos fora da área endêmica, é tão importante perguntar de viagem, porque a gente sabe que malária, o diagnóstico tem que ser rápido. E se a gente não pensa nele e não investiga se a pessoa viajou e esteve exposto em área de transmissão, a gente pode perder uma pessoa por isso. Bom, e chegamos aqui no chikungunya e zika, né, que todos têm ouvido falar. A gente hoje fala em tríplice epidemia, que são agentes mais recentes, né, na história do nosso país e que são veiculados pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti, que transmite a dengue. Quando a gente passa lá, vamos revendo a história da nossa paciente, ela mostrou manchas vermelhas na pele, né? O exantema, dentro desse quadro febril. É muito importante, como a gente falou aqui há pouquinho tempo, perguntar sobre vacinas. Então, nós temos que lembrar aqui da rubéola, sarampo, escarlatina, que também cursam com o exantema. Lembrando também, entre outras séries de possibilidades, chikungunya e zika também, que também cursam com exantema. E muito importante, gente, é lembrar e estar atento para os quadros graves também, né? A gente tem as síndromes febris hemorrágicas, né? Lembrando a lepto nessa situação. Temos síndrome dolorosas abdominais, né? Muitas vezes um quadro de dengue grave cursa com sintomas que são parecidos com outros quadros. Síndrome do choque, meningococcemia, a gente tem que estar muito atento, porque são doenças graves que a gente tem que estar atento e atuar imediatamente. Então, temos aí essas séries de diagnósticos diferenciais que a gente está aqui compondo, né? Bom, mas aí, descartada todas essas outras possibilidades, nós vamos centrar aqui no quadrinho, aqui acima à esquerda, gente, eu pus uma chargezinha. Eu fico muito impressionado com a nossa capacidade de brincar com situações. É interessante, é claro que a gente não pode ficar só na brincadeira. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem, mas aqui está o Aedes aegypti numa sala do psicanalista, perdido e falando: doutor, eu não sei mais o que eu faço, tem horas que eu acho que eu sou zika, outra chikungunya, outra dengue. E está aqui o psicanalista com uma raquetinha de matar mosquito, perguntando: quem é você agora? Né? Só para a gente brincar um pouquinho, distrair. Mas voltemos à seriedade. Nós estamos então voltando, né? Período de chuva, diante de um quadro febril agudo, inespecífico, uma paciente jovem. Então, nós temos que minimamente pensar, atualmente, acho que a gente pode falar isso para o país inteiro, em dengue, zika e chikungunya. Então, nós vamos falar um pouquinho do diferencial teórico, né, do que é mais comum acontecer nesses quadros. Então, quando nós olhamos o padrão de febre, o que a gente pode distinguir entre eles? Com relação ao Zika vírus, é o que dá quadros com febre mais baixa e às vezes nem dá febre. E os quadros de dengue, eles cursam com uma temperatura mais alta e com uma frequência de repetição maior nos dias. Diferente do chikungunya, que também pode dar a febre mais alta, mas que em geral ele tem a frequência de repetição no dia um pouco menor. Bom, o exantema, né, que é comum aos três, e a gente tem que lembrar que é uma coisa interessante, que na situação do Zika vírus, o exantema, ele é um dos primeiros a aparecer e ele é mais precoce do que nos outros casos, e é muito frequente. E é um exantema pruriginoso, como também no dengue e na chikungunya, e tem uma distribuição que é crânio-caudal, né? Então, lembrando que o Zika, em geral, o exantema ele aparece mais precocemente e, se vem com febre, é um quadro de febre leve. Dor muscular, em geral mais intensa na dengue, mas presente em todas as três, chamando a atenção que a artralgia é bem intensa nos quadros de chikungunya, isso chama atenção. Muitas vezes, né, os quadros vêm acompanhados de
artrite de comprometimento importante, os pacientes chegam com uma posição de defesa da dor, às vezes vem mancando, às vezes vem queixando que não conseguem realizar as atividades do dia a dia pela intensidade da dor. Isso é importante, tá, gente? Bom, conjuntivite, ela é muito frequente nos quadros de Zika, pode estar presente também no chikungunya, até em dengue também, mas é mais raro, mas chama atenção que a conjuntivite ela está mais frequente nos casos de dengue. Bom, nós temos uma série de outras diferenças, né? Os gânglios mais presentes no Zika vírus. E chamar atenção, quando a gente pensa em termos de gravidade, de mortalidade, a gente pensa em dengue, tá? Então, dengue está associado aos quadros de maior gravidade. Quando a gente pensa no Zika vírus, que é uma infecção mais leve, tem algumas complicações que são mais raras, que são a síndrome de Guillain-Barré, e tem um impacto muito importante para os fetos, né, gente? Então, adquirir Zika enquanto gestante é a nossa grande preocupação a princípio, né? Nós estamos ainda aprendendo muito com a história do Zika vírus no Brasil. É uma infecção recente, né, como a gente já e o que chama atenção nos casos de chikungunya é essa dor articular importante. Nas gestantes, a importância do chikungunya bem perto do parto, que a criança pode nascer com um quadro grave, né? Então, isso é que nos chama atenção para diferenciar um pouquinho essas 3 viroses que são transmitidas por esse vetor, o Aedes aegypti, extremamente adaptado ao ambiente urbano, difícil de lidar. Diante disso, como nós falamos, né, que os quadros de dengue são quadros que cursam com maior gravidade, nós vamos conduzir esses casos pensando em dengue, tá? E aí depois nós vamos chegar lá no manejo clínico. Então, nesse momento, tudo que a gente for fazer, nós vamos fazer como se faz para dengue. Bom, então estamos lá, né? Já vimos o cenário epidemiológico, vimos se a pessoa vacinou, se viajou. Estamos num lugar que a gente espera que nesse período aconteçam algumas doenças importantes, e nós vimos que o mais provável diante da nossa paciente é o quadro de um dos 3 e vamos conduzir como dengue. E uma coisa muito importante para quem está no front, na rede, na nossa UBS, é tentar identificar se o nosso paciente tem alguma situação de risco, para a gente estar mais atento e acompanhar essas pessoas de perto. Então, nós temos situações e sinais de risco, né? Então, situações de risco que colocam a pessoa sob chance de desenvolver um quadro mais grave. Então, vamos estar muito atentos para gestantes, para crianças menores de 2 anos e para idosos, para as pessoas que têm comorbidade, tá, gente? Os hipertensos, cardiopatas, diabetes mellitus, asma, DPOC, as hepatopatias, doença autoimune, as pessoas que têm quadro de imunossupressão. Então, nós vamos estar bastante atentos para essa situação. E também os pacientes com risco social, porque a gente sabe que nesses quadros é muito importante hidratar. Hidratar faz diferença. E a gente sabe que algumas pessoas que moram nas ruas não têm condição de se cuidar dessa forma. Então, sempre muito atentos com as situações de risco. Então, estamos lá, hein, gente? Nós vamos fazer o nosso raciocínio clínico. Então, já identificamos pessoas que podem evoluir com forma grave, né? Que tem mais chance porque tem essas comorbidades, tem essas situações, tanto de faixa etária, de situações como a gestante, e agora nós vamos ficar de olho nos sinais e nos sintomas de alarme. Tá? Isso faz diferença e é dessa forma que a gente identifica, olha, essa pessoa aqui tem chance de ter mais gravidade, eu vou ficar de olho, vou ficar muito perto delas. Então, aqui são alguns dos sinais que chamam atenção, né? A dor abdominal intensa e contínua, os vômitos persistentes, presença de ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Isso tudo é resultado da fisiopatogenia da dengue, né, gente? Que nós temos uma alteração da permeabilidade vascular com extravasamento de líquido. Então, a hipotensão postural
e ou lipotímia muito, muito importante, um aumento do fígado, vamos estar atento para isso no exame físico, sangramento, letargia ou irritabilidade e uma coisa importante que aí é laboratorial, que nós vamos ver o aumento progressivo do hematócrito. Bom, então nós já estamos aqui nesse ponto, né, com as nossas hipóteses diagnósticas de olho para ver se a gente identifica algum sinal de risco, algum fator de risco para essa paciente que nós estamos avaliando, e aí nós temos um recurso interessante que é a prova do laço. Eu acho que todo mundo da rede e mesmo de consultório particular que estuda dengue, que atende dengue, né, há bastante tempo, sabe da importância da prova do laço. Qual que é o significado, gente, da prova do laço? A prova do laço não é diagnóstico, né? A presença ou ausência desse sinal, que nós vamos falar adiante, ela não confirma e nem exclui diagnóstico. A gente simplesmente usa para mais um dado sobre possibilidade de gravidade clínica. Então, a gente vai ter a indicação precisa, nós vamos fazer prova do laço para todo mundo? Não, né? Se eu já tenho uma pessoa que tem um sangramento de mucosa, ou eu tenho uma pessoa em quem eu identifico um sinal de gravidade, eu não preciso fazer a prova do laço, né? Então, isso vai ter a sua grande importância para as pessoas que estão bem, que não tem sinal nenhum de gravidade, que não são fator de risco, mas que vai nos ajudar a identificar nessas pessoas um critério clínico aí de gravidade. E como que a gente faz a prova do laço? Bom, então nós vamos medir a PA dessa paciente, importantíssimo, gente, isso é uma medida em todas as consultas, em qualquer cenário, a aferição da pressão arterial é importante. E aqui não deixa de ser, né? Então nós temos aí, aferimos a pressão arterial da paciente, nós vamos insuflar até o ponto médio entre a pressão sistólica e diastólica, então eu tenho uma paciente com uma PA 12/8. Eu vou somar a PA sistólica mais diastólica e vou dividir por 2 para saber o meu ponto médio. Então 12 mais 8, 20, ou 120/80, né? 200, dividido por 2, 100. Então vai ser até aí que eu vou insuflar o meu manguito. Eu deixo 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças e idosos. Lembrando que os pacientes reclamam, né, gente? Isso não é muito confortável. Mas sabendo que é um recurso importante, né, a gente vai fazer isso. Lembrando que se em menos de 5 minutos eu já tenho desenvolvimento de petec, um número igual ou maior a 20, eu não preciso deixar esse tempo todo. Então, estamos num ponto, vamos aqui, vocês estão vendo aqui o braço do paciente, né? Nós vamos desenhar no antebraço um quadrado de 2,5 centímetros de cada lado. E o que significa uma prova positiva? É eu encontrar no adulto de 20, no mínimo 20 petecas, né? Maior ou igual a 20 petecas, e em crianças de 10 ou mais petecas. E uma prova de laço positiva me conduz a pedir um hemograma para esses pacientes, né? Bom, então tá, agora nós vamos passar para um negócio que é tão interessante, gente. Isso foi criado pela Organização Mundial de Saúde e é mais um recurso que a gente tem para identificar pessoas de risco. Então, é o estadiamento clínico, né? Nós vamos ter 4 grupos de classificação, acho que vocês todos estão bem treinados com relação a isso, mas nós vamos conversar de todo jeito, né? sobre essa classificação. Então, quem é do grupo A? Grupo A são aquelas pessoas que não são de situação de risco, né? Então, crianças mais velhas, as pessoas que não são idosas, as pessoas em que eu faço a prova do laço, ela é negativa, não tem risco social, não tem comorbidade, nem tem sinal de alarme. Então, são as pessoas que estão bem, que têm um quadro leve e que eu imagino que não vão cursar com um quadro grave. Mas nós temos que estar atentos, porque a dengue é uma situação dinâmica, né? Então, depois nós vamos ver qual que é o manejo clínico de cada um desses grupos. Bom, grupo B. Quem são as pessoas do grupo B? Ou são aqueles que têm a prova do laço positiva, ou são aquelas situações de risco que a gente falou aqui, ou risco social, ou tem comorbidade, ou é gestante, criança ou idoso, certo? E essas pessoas não têm sinal de alarme.
Partindo para o grupo C. Então, o grupo C, então nós estamos vendo que a classificação dos grupos vai da menor gravidade para maior gravidade, né? Então, o grupo C são as pessoas com sinal de alarme, né? O sangramento pode estar presente ou ausente, então pessoas que nós vamos ficar de olho aqui. E o grupo D, que é o grupo das pessoas com maior gravidade, onde a gente encontra a presença do choque, que é muito importante nos quadros de dengue. Podemos ter aí sangramento grave ou disfunção de órgãos. E essa classificação é muito interessante também, porque já na entrada, na chegada da UBS, na hora de passar, né, paciente agudo, que vem sem a consulta marcada, vem com queixas, vai passar pela enfermagem, então ela é classificada, né? Então, o grupo A é atendimento de acordo com o horário de chegada, a gente já pode ir oferecendo líquido para essa pessoa, né? Depois nós vamos falar da importância da hidratação. O grupo verde, que é o B, tem prioridade, mas não é urgência. O amarelo, né, gente, lembrando aqui que é do grupo C, é urgência, tem atendimento o mais rápido possível. E o vermelho, né, que é o grupo D, é uma emergência. O paciente tem necessidade de atendimento imediato. Então, isso ajuda muito na agilidade do atendimento. Bom, então aqui só para lembrar, né, chegou uma paciente com um quadro típico no momento onde é comum a distribuição dos casos de dengue, eu faço lá a minha suspeita, eu vou observar sinal de alarme ou sinal de choque, né? E com isso eu vou determinar minha conduta, vou classificar esses pacientes em grupo A, B, C e D, e para cada um deles eu vou ter uma conduta, um manejo clínico. Nós vamos chegar lá em cada um deles. Bom, então o que nós vimos até aqui, né? É dengue? Está lá a nossa hipótese diagnóstica. Em que fase nós temos da dengue? É fase febril, é crítica, é recuperação? Isso é importante, né, gente? Nós vamos ver também no manejo clínico que depois, quando a febre some, esse é o momento da gente estar atento, porque é aí que as complicações podem acontecer. Nós temos aqui um slide específico disso. Então, vimos, tem sinal de alarme, né? Qual o estado hemodinâmico de hidratação, pressão arterial importantíssimo, deitado, em pé, sempre bom para a gente detectar lipotímia, hipotensão postural. A pessoa tem condições pré-existentes, nós vamos classificar os pacientes e ver se ele requer hospitalização através do nosso estadiamento em grupos A, B, C e D. Prosseguindo, vamos voltar ao nosso caso clínico. Então, nós temos um paciente jovem, tem um quadro febril agudo, nós investigamos bastante, perguntamos de viagem, perguntamos de vacina, e aí vamos para o exame físico, né? De olho naqueles sinais de alarme. Então, olha que interessante, né, gente? Nós temos que buscar situações que fogem ao diagnóstico de dengue. Lembra que a gente fez uma hipótese diagnósticas de doenças que cursam com quadros semelhantes e que aparecem, e a gente tem que estar atento para isso, tá? Então, aqui, ó, não tem rigidez de nuca, eu já fico um pouco mais tranquila, né? Porque se a pessoa fosse meningite, eu não posso perder tempo com esse paciente. Vamos lá ver a PA da paciente sentado em ortostatismo, importantíssimo, temos que ver a PA de todo mundo. Essa paciente está lá febril, tem uma frequência cardíaca um pouco aumentada, provavelmente por causa dessa febre. Peso, gente, importantíssimo, porque a hidratação na dengue é intensa e a gente precisa de calcular por quilo de peso. E olha lá, né, não nos esquecemos da nossa prova do laço, que veio negativa. Então, e no exame físico, no resto, eu examinei, vi bules, pulmão, abdômen, não achamos nada de alarme. Então, é uma paciente jovem, ela não está no grupo nenhuma situação de risco daqueles grupos que nós vimos, não tem sinal de alerta, prova do laço negativo, eu vou classificá-la como grupo A, ok? Todo mundo de acordo? E aí, manejo clínico após a nossa classificação. Então, vejamos, né? São os pacientes que estão bem, estão estáveis, que não nos trazem a princípio nenhum cuidado especial, digo, né? De
de avaliar mais de perto pela possibilidade de evoluir com gravidade. Lembrar que nós vamos lidar com dor, com febre usando dipirona ou paracetamol. A gente já começa a hidratar, gente. Lá no Centro de Saúde Cachoeirinha, é onde eu trabalho, vou lá com os alunos, não sei se tem alguém aí assistindo Cachoeirinha, a gente estabeleceu um fluxo muito interessante de já as pessoas chegando com quadro agudo, com quadro compatível com dengue, já tinha lá um litrão, um vidro grande com soro de reidratação oral, água e a gente estimulando os pacientes a hidratar. Olha só, não é uma hidratação simples não, gente. Olha a quantidade, 60 ml por quilo por dia. Sendo que a gente distribui 1/3 em soro de reidratação oral e 2/3 em água, em suco, em chá. Chama atenção para não usar anti-inflamatórios, corticoides, pelo risco de sangramento, tá? Então, nós vamos lidar com esse paciente, mesmo que a gente tenha suspeita desse início de sintoma de chikungunya, né, de dor articular. Mas nesse momento nós vamos conduzir todo mundo como dengue e nós vamos ter muito cuidado com os analgésicos e antitérmicos que nós vamos usar. Então, repetindo, não vamos usar AS, anti-inflamatório ou corticoide. Seguindo, a gente mantém essa hidratação até 48 horas após o término da febre, né? Então, terminou a febre, mais 2 dias de uma hidratação intensiva. Gente, hidratar faz diferença, né? Os estudos mostram que a hidratação rápida, né, rápida em termos de início de sintomas, intensa, ela modifica o quadro de evolução. E toda vez, mesmo, lembra, né, classificamos essa paciente como A, ela vai para casa, mas nós vamos orientá-la quanto a sinais e sintomas de alerta, lembrando que os quadros de dengue são dinâmicos. Então, eu posso ter nesse momento um paciente super bem, estável, sem nenhum fator de risco para gravidade, mas pode desenvolver em 1 ou 2 dias. Então, nós temos que falar para os pacientes, para os familiares, o que é de sinal de alerta para a gente ficar atento. Então, alimentação livre, o que tolerar, notificar, né, gente? Dengue é de notificação, diante de suspeição, não tem que fazer diagnóstico definido para poder notificar, a gente notifica sob suspeita, e é importantíssimo porque são essas notificações que vão nos trazer dados sobre o comportamento das doenças no país. Sempre temos que lembrar que em qualquer momento é muito importante orientar sobre limpeza, sobre redução de risco de criador para esse vetor difícil de controlar. E uma coisa muito importante, nós vamos pedir para esse paciente voltar no momento que a febre cessar. Lembra que a gente falou que é nesse momento, quando a gente chama de defervescência, né? Quando a febre acaba, é que as complicações podem aparecer. E a gente vai mostrar isso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, eu quero que vocês olhem para essa faixa aqui, rosa, né? Que é esse o momento da defervescência. Quer ver? Olha aqui, gente, o primeiro quadrinho aqui, a temperatura. Então, temperatura subindo, 40 graus, né? Dengue dá uma febre alta. Aí a febre vai diminuindo, chegamos aqui na defervescência. É esse o momento que a desidratação pode ocorrer, né? A perda de líquido pelos vasos, né? Que estão com a permeabilidade alterada. É aqui que pode acontecer o choque. Olha só na desidratação, o que acontece? Olha o hematócrito aqui. O hematócrito vai subindo. Isso nós temos que estar atento, né? Esse é um dado de laboratório que é muito importante para nós. E é nesse momento aqui também, ó, que a plaqueta está diminuindo, tá? Então, essa faixa rosa aqui que nós estamos vendo, nós temos que estar atentos, é o momento da defervescência. A gente tem que estar atento e deixar o paciente saber disso, para ele estar atento para sinais de alerta. Esse é o cartão da dengue, que é muito bacana, vocês já devem todos conhecer. Se o paciente vem hoje comigo, vem amanhã com você, eu tenho local para anotar, tá vendo? A pressão em pé, deitado, temperatura, estadiamento, né? Então, isso é muito importante. Tem lugar para a gente colocar
os valores dos exames laboratoriais, e mesmo se a gente não tiver disponível, a gente pode criar algo assim, né? Então isso é muito bacana. Eu trouxe aqui para a gente ver a importância de registrar esses dados para as pessoas que voltam com médicos diferentes, momentos diferentes. Bom, então nós estávamos lá falando do grupo A, vamos passar agora para o grupo B, repetindo, né, que são aquelas pessoas que têm chance de evoluir com um quadro desfavorável. Então, os pequeninos, os idosos, as gestantes, as pessoas com comorbidade, doenças hematológicas, doenças de imunossupressão ou prova do laço positiva, desculpem. Então, a pessoa que está bem, mas na hora da prova do laço ela vem positiva. Sempre lembrando, a hidratação ela começa na chegada do paciente na nossa UBS. Olha aqui, hidratação, já falamos, é uma hidratação intensa, né? 60 ml por quilo por dia. Se a pessoa não tiver em condição de hidratar por via oral, nós vamos usar a via endovenosa, a gente pode começar a fazer isso no centro de saúde, né, gente? E lembrando, então, diferente do grupo A, o grupo B, nós vamos recomendar hemograma, né? E não podemos esquecer da notificação. Seguindo, então, vamos lá, se o paciente está em observação, hidratando, né? Se estiver dando conta de tomar por via oral, estamos lá hidratando ela por via oral, enquanto a gente aguarda o resultado do hemograma. Então, chegou o resultado do hemograma, nós temos um hematócrito normal, ou no máximo um aumento de 10%, plaqueta acima de 50 mil, hidratando bem, não teve nenhuma piora, a gente vai poder liberar essa paciente para o domicílio. E mais uma vez, olha quem que nós vamos usar, tá? Nada de anti-inflamatório, nada de corticoide. Orientação sobre hidratação oral vigorosa, repetindo, importantíssima hidratação nesses quadros. Orientar sobre sinais e sintomas de alarme. E aí, o que que acontece? Lembra que a gente orientou o paciente do grupo A a voltar na hora da defervescência ou se a febre mantém aí por mais de 5 dias. Nessa situação do paciente grupo B, nós vamos pedir para essa pessoa voltar diariamente, até o 7º dia da doença ou até que ela esteja 48 horas sem febre. Mais uma vez, olha lá, gente, orientar a não manutenção de criadouros. E o que nós vamos fazer? A gente vai avaliar clinicamente, mas é interessante repetir o hemograma, né? E aí, se a paciente estiver bem, né, após o 7º dia da doença, não evoluiu com nenhum sinal de alarme, tolerou a hidratação bem, essa que é o nosso desfecho com ela. Mas vejamos bem, se o paciente ou a paciente vão voltar no dia seguinte, né, nós vamos acompanhar todos os dias, avaliando o hematócrito. Na situação anterior, o hematócrito aumentou menos de 10% do basal, estava a pessoa conseguindo hidratar bem, estável, sem lipotímia, sem hipotensão, vai para casa e volta no dia seguinte. Porém, quando nós vamos avaliar o hematócrito, se ela apresenta alguma alteração, então nós temos aqui um aumento de mais de 10% do basal, ou temos uns valores aqui, né, se a gente não conhece a situação anterior do paciente, considerando um hematócrito maior que 44% para a mulher e maior que 50% para os homens, nós vamos tratar em observação, aí dependendo do paciente eu vou fazer hidratação oral ou endovenosa e eu quero um novo hemograma, tá? Se a minha hidratação foi eficaz, a pessoa não desenvolveu nenhum sinal de alarme, olha aqui, o hematócrito diminuiu, né? Então, o hematócrito subindo é para a gente estar atento. Diminui o hematócrito, alta e continua a hidratação. Nós vamos retornar todos os dias até o 7º dia e orientar os sinais de alarme e tudo o que a gente já falou anteriormente. O que acontece se a gente hidratou a pessoa e nós vamos ver de novo o hematócrito e não teve melhora ou ela desenvolveu o sinal de alarme? Nós vamos classificá-la agora como grupo C. Tudo certo, gente?
Então, estamos aí no acompanhamento, né? Fizemos nossa hipótese, fizemos nossa classificação de risco, né? Vimos exame físico, sinais de alarme, prova do laço, hipotensão postural. Então, nós já estamos aí na classificação do grupo C. Aí, nós vamos aqui dar mais um exemplo, um outro caso clínico, tá? Um paciente do sexo masculino jovem, 28 anos, que chega ao BS com um quadro agudo. E dá pra gente suspeitar de dengue, olha lá. Né? Nós estamos aí nesse período de chuvas, temos 3 dias de febre, mais cefaleia, náusea, fechou. Né? Já deu pra gente pensar em dengue. Critério clínico, tô falando fechou critério clínico, não diagnóstico. Mialgia. Ó, paciente sem comorbidade, não viajou, status vacinal para idade atualizado, né, gente? Adulto também vacina. E não tem nenhum sinal de alarme. Nós vamos ver lá no exame físico, tem uma febre, essa bulha taquicárdica aí porque o paciente está febril, está quase 39 graus. É importantíssimo, medimos a PA, não tem sinal de hipotensão postural, porém na hora da prova do laço positivo. Então, esse paciente nós vamos classificar como grupo B, né? Prova do laço positivo, apesar dele não ter mais nada que nos chame atenção. Então, vamos lá, hidratação oral supervisionada, e o que nós fazemos para o grupo B? Hemograma. Olha só, o paciente veio com um hematócrito de 45%, para homem tá bom, né? Não aumentou mais de 10%, uma plaqueta um pouco diminuída do valor normal, mas nada que chame atenção, o paciente não está sangrando. Eu vou notificar e vou liberar para o domicílio com o retorno diário até o 7º dia, tá? Lembrando de orientar sobre sinais de alarme, sempre, sempre, gente. Então, no dia seguinte, voltou, o paciente ainda tem sintoma e ele nos conta que piorou da náusea e teve um episódio de lipotímia. E aí nós vamos ao exame físico, vamos aferir a PA e constata uma hipotensão postural. Vamos ver aqui, né? Antes dele chegar, a gente recomendou já colher o hemograma e o que aconteceu? Olha aqui, gente, aumento do hematócrito. Lembra? Está perdendo volume. Então, o hematócrito aumentou. A plaqueta 80.000, é uma plaqueta que está baixa, mas não é importante para a gente, não está sangrando. Então, o que é importante para a gente é o hematócrito. Eu vou reclassificar esse paciente como grupo C. Vejam bem a dinâmica da história, né? Então, o paciente chegou como grupo B, foi para casa tranquilinho, hidratou bem e importância de pedir para o paciente voltar. Ele voltou e teve piora do quadro e teve piora de exame laboratorial. E aí, como é que nós vamos manejar esses casos? Então, esses casos, mesmo que a gente já comece lá a reidratar no centro de saúde, eles vão para uma UPA, né? Então, vou internar por no mínimo 24 a 48 horas. Eu notifico, né? Se eu já não notifiquei antes, eu notifico agora. Vigilância, eu notifico por telefone. E eu vou reavaliá-lo a cada 2 horas e também vou ver o hemograma a cada 2 a 4 horas. E nessas situações, nós às vezes precisamos de exame complementar, né? Lembrar que nós vamos estar numa unidade de atendimento de emergência. Então, às vezes eu vou precisar de ver íons, eu vou precisar de ver um raio-x, eu vou precisar de ver glicemia. Né? Então, a gente já está numa outra instância, uns quadros que são mais graves. Então, aqui nós temos, né, fase de expansão, que é usando o acesso venoso, né, e vamos avaliar com muito mais frequência hematócrito, diurese, e a gente pode repetir esse volume de líquido até 3 vezes. Se ele não melhora, eu vou reclassificá-lo e vamos reclassificá-lo com o grupo D, que é o grupo grave, com choque, tá? E se ele melhora, nós temos a fase de manutenção e aí vamos passando os volume de líquido. E para aquele paciente que não melhorou após reposição de líquido, paciente grave, esse paciente vai para unidade intensiva
E muitas vezes eu tenho até que usar recursos muito importantes, como aminovasoativas, né? Às vezes vem infecção secundária. Então, esse paciente grave, paciente que está no CTI. Tudo bem até aqui, gente? Nós estamos quase acabando, hein? Já estamos ali 45 minutos, vocês estão cansados? Estamos lá, quase chegando. Aqui todo mundo conhece, né? A notificação compulsória, que hoje na maioria dos locais é feito online, né? E aqui nós vamos falar rapidamente sobre diagnóstico etiológico, a gente não falou nisso até agora, né, gente? A gente precisa sempre ter o diagnóstico? Muitas vezes não, né? Nós vamos conduzir, na verdade, no início do quadro a gente não tem diagnóstico. Então, nós vamos conduzir com nossos critérios clínicos e epidemiológicos. Tem algumas situações que são importantes, né? Nos quadros graves, especialmente, a gente às vezes precisa fazer diagnóstico para ter mais certeza e ter diagnóstico diferencial com outras doenças que cursam de forma grave. Então, para detectar o vírus, o que nós temos? Temos o isolamento viral, o PCR, né? Que isso tem que ser feito nos primeiros dias da infecção, preferencialmente até o 3º dia, né? Então a gente considera aí até o 5º dia de início dos sintomas. Então aqui nos casos de difícil diagnóstico, às vezes a situação epidemiológica, a entrada de um novo vírus num local, numa cidade, é importante. Então a vigilância epidemiológica tem que fazer o isolamento de alguns vírus. Eu mostrei para vocês os dados do Brasil, né? Então, a gente tem maior número de vírus tipo 1, né? O subtipo 1, e seguido do 2. Então, as situações mudam, né? Às vezes, o vírus 1 cursou aí por anos, a fio, e a gente tem menos gente suscetível a 1. E quando entra o 2, a gente sabe que a cada entrada de um novo sorotipo, a gente pode ter quadros mais graves, né? Então, é importante nessas situações também. Nós temos aqui os antígenos virais, né? O teste rápido NS1, que muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter inclusive utilizado, né? Que é feito também nas situações de gravidade e também feito na fase inicial dos sintomas, né? Principalmente nos primeiros 3 a 4 dias do sintoma, em geral feito nas unidades de emergência. E por último, a sorologia, né? Lembrando que os anticorpos IgM, eles aparecem a partir do 6º dia do início dos sintomas. Então, é um diagnóstico que vai ser feito mais tardiamente. Nós já estamos acompanhando esse paciente há muito mais tempo, desde o início dos sintomas, né? Hidratando, observando a evolução com gravidade. Então, lembrar, né, gente, que a gente, a partir do 6º dia, vai pedir essa sorologia. E a sorologia IgG é a partir do 9º dia, ou às vezes nas infecções secundárias a IgG já está presente por causa da infecção anterior. Certo? Bom, aí agora eu trouxe alguns casos clínicos só para vocês verem, olha só. Essa era bom a gente ter uma comunicação direta assim para ver o que vocês estão pensando. Mas aqui é uma paciente jovem do sexo feminino, tem uma conjuntivite, ela tem um exantema que iniciou aí no 2º dia e ela teve uma febre bem baixinha, e tem até dúvida, né? Ela não usou termômetro, pensou que sentiu um pouquinho febril, e lá no centro de saúde a gente viu que a febre era bem baixa, 37,9. Tem gânglios retroauriculares, um exantema muito, muito pruriginoso, tem uma dorzinha articular, um certo edema, e esse foi um quadro eu vou falar para vocês, é uma gestante, então um quadro que foi diagnosticado como Zika vírus. Essa paciente é do relato de caso do pessoal do Rio de Janeiro que acompanhou as gestantes infectadas pelo Zika lá. Então aqui mais um caso de paciente com uma febre baixa que iniciou um exantema pruriginoso muito precocemente no quadro, uma febre baixa, conjuntivite, uma dorzinha articular com um pouco de edema. Então, mais um caso também de Zika vírus. Aqui
Essa paciente, ela vem com um quadro importante de artrite, de artralgia, muito, muito importante, com dificuldade de andar, olha só, extremidades, tem pé, tem tornozelo, tem mãos, pulso, tem exantema também, tem febre alta e depois de um tempo de evolução, uma descamação. Esse foi um caso diagnosticado de chikungunya, né, gente? Estão lembrando da intensidade do comprometimento articular. Próximo, olha só, febrão, agudo, um rush importante que apareceu aí pelo 4º dia, uma dor muscular daquelas, uma certa dor articular também, e olha aqui, gente, sangramento de mucosa. Então, dengue, né? Temos que pensar em dengue. E ficar atento, porque tem esse sinal de alarme, né? E aqui, dá até tristeza de mostrar, né, gente, isso é o impacto do Zika vírus nas mulheres gestantes, trazendo aí a síndrome congênita do Zika vírus, essa tristeza que foi, né? Isso foi visto no Brasil, até então ninguém das epidemias anteriores, nenhum país tinha detectado isso, e a gente teve a infelicidade de ver esse impacto aí nas crianças, né? Essas crianças estão fazendo um ano e pouco mais atualmente. Bom, e aí para finalizar, né? A situação que nós temos do país, uma dificuldade de controle de um vetor super adaptado ao urbano, nós temos situações de muita pobreza ainda no país, uma discrepância, né? Vocês dá para vocês verem aqui um prédio, cada andar tem uma piscina, que também é foco, né? Se você não cuida bem, ao lado de favelas, né? Quer dizer, comunidades com desigualdade social, resíduos sólidos, né? Com medidas de saúde coletiva, medidas individuais a serem tomadas. E, bom, era isso. E mais uma coisa que eu queria falar, gente, é que o que a gente tem visto ao longo dos anos aí, com experiência com dengue, é que a gente vê as equipes muito bem formadas, dá uma alegria ver que com esse sistema de classificação e de treinamento da rede, a gente tem conseguido reduzir mortalidade, né? Isso dá uma alegria. Aqui são as referências, né? São 2 referências, uma do Ministério de Saúde, outra da Prefeitura de BH, que foi onde eu baseei a minha aula na maior parte do tempo. Tem outros artigos também, mas está muito objetivo, muito bom de seguir, se vocês quiserem rever algumas coisas, tá? E queria agradecer a atenção de vocês e abrir para conversas aqui, tá bom? Obrigada, viu, gente?